Olá pessoal, hoje nós vamos começar a nossa revisão sobre cálculo diferencial integral 2, com o conteúdo relacionado à AV1, certo? Então, nós vamos inicialmente falar um pouco sobre integrais indefinidas e definidas, né? Então, o que é a integral indefinida, né? A integral ela é uma função, o resultado dela é uma função, tal que quando eu derivo essa função, ela vai me dar a funçãozinha aqui do integrando, tá certo? Essa função f aqui é chamada de primitiva. Existem aqui algumas integrais elementares que são bastante utilizadas nas nossas questões, né? Primeiro a integral de dx, que é x mais c, lembrando que sempre que a integral for indefinida, a gente tem que somar essa constante na frente, que é a constante de integração, certo? Ao resultado sempre a gente soma o czinho. A integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, sempre que o n for diferente de menos 1. A integral da exponencial é ela mesma. A integral de 1 sobre x, né, que é esse caso aqui do n menos 1, é o ln do módulo de x. A integral do seno é menos o cosseno e a integral do cosseno é igual ao seno. E temos aqui algumas propriedades operacionais, né? Se eu tenho uma constante multiplicando a função, eu posso retirar essa constante da integral. E se eu tenho a soma ou a diferença de duas funções dentro da integral, eu posso fazer elas separadamente. Para a gente entender melhor como é que funciona, vamos aqui resolver alguns exemplos, tá? Então, vamos resolver aqui a integral do cosseno de x menos seno de x menos e elevado a x. Então, como a gente viu, é como se a gente pudesse calcular cada uma dessas integrais separadamente. Então, o que seria esse resultado, né? A integral do cosseno é o seno, então vai ficar seno de x menos aqui. A integral do seno é menos o cosseno, então menos o cosseno de x menos daqui. E a integral da exponencial é ela mesma. E na frente eu somo uma constante de integração. Aqui eu posso fazer a simplificação, né? Então ficaria seno de x mais cosseno de x menos e elevado a x mais a constante. Então essa é a nossa integral. Agora resolvendo essa segunda parte, né? Essa segunda integral aqui. Então a gente pode integrar separadamente. Então, e lembrando, aqui temos um terço, um meio e um quinto que pode ser retirado durante a integração. Então, ficaria o quê? 1 sobre 3 vezes a integral de x à quarta. Como é a potência, né? Então fica x elevado a 4 mais 1 dividido por 4 mais 1. Mais, aqui tem 1 meio, então fica 1 meio vezes a integral de x ao quadrado, né? Que é x ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1. Menos 1 quinto da fração vezes a integral de x, que é x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Tudo isso aqui somado com uma constante. Então, simplificando, né, a nossa expressão, vamos ter aqui 1 sobre 3 vezes x à quinta sobre 5 mais 1 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 3 menos 1 sobre 5 vezes x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Então, só simplificando, né? Fazendo essas multiplicações, 3 vezes 5, 15, então fica x elevado a 5 dividido por 15, mais 1 vezes x ao cubo é x ao cubo, 2 vezes 3, 6, menos x ao quadrado, 5 vezes 2, 10, mais a constante. Então, este é o resultado da nossa integral. E para finalizar, né, essa parte de integral indefinida, vamos resolver essa última aqui.
Lembrando que a raiz ela sempre pode ser colocada em forma de potência, tá? Então nós vamos reescrever essa integral. Então isso é a mesma coisa que raiz de x é x elevado a 1 sobre 2, tá? Menos 1 sobre x elevado a 1 sobre 2 dx. Essa potência aqui no expoente, aliás, no denominador, eu posso jogar para cima, né? E com ela negativa. Então, isso é a integral de x elevado a 1 sobre 2 menos x elevado a menos 1 sobre 2 dx. E agora resolvemos usando a regra da potência, tá? Então, isso aqui é x elevado a 1 sobre 2 mais 1, dividido por 1 sobre 2 mais 1, menos x elevado a menos 1 sobre 2 mais 1, dividido por menos 1 sobre 2 mais 1, mais a nossa constante de integração. E aí vamos simplificar, né? 1 sobre 2 mais 1 é 3 sobre 2, então fica x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, menos, e 1 menos 1 meio é 1 meio, x elevado a 1 meio sobre 1 meio, mais a constante. Simplificando mais uma vez, né, nós podemos transformar essa fração do denominador multiplicando aqui, inversa, né? Então fica 2 sobre 3 vezes x elevado a 3 sobre 2, menos 2 sobre 1 vezes x elevado a 1 sobre 2 mais a constante. Só para ficar mais amigável, né, podemos transformar essa potência em raiz. E aí vamos ter 2 sobre 3 vezes raiz cúbica de raiz quadrada de x ao cubo, né? O denominador sempre é o índice da raiz, então raiz quadrada de x ao cubo menos 2 que multiplica raiz de x mais a constante de integração.